TVC 16. Aqui você se vê. Olá, meu nome é Jéssica Lima E o meu é Helena Santos. e esse é o Nasceu, Bora Cuidar, aqui na TVC Canal 16, em Petrópolis, e Canal 3 em Três Rios e Paraíba do Sul, com transmissão simultânea também pelo site www.tvc16.com. Como vocês estão vendo hoje, nós estamos em ritmo de Dia das Crianças e temos várias dicas para vocês. E a participação desses baixinhos aqui, né, Helena? E a gente é pequeno, a gente é crianças. E eles vão comemorar um pouquinho junto com a gente. No programa de hoje, nós vamos falar um pouco sobre a importância de brincar, sobre o tratamento de assaduras e também sobre aquela frasezinha que a gente às vezes fala: se você comer tudinho, vai ter sobremesa. Será que é certo? Será que é errado? Não saiam daí porque o programa está cheio de novidades para vocês. E agora, nós vamos para o bloco da nossa pediatra, Marcela Baião. Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre um assunto que eu aposto que já aconteceu com todo mundo. Assadura no bumbum do bebê. Quem nunca passou por isso? Quando a gente abre a fraldinha do neném e vê que o bumbum dele está todo vermelho, todo machucado, ele está irritado, a gente fica se sentindo super culpado e muitas vezes não sabe o que fazer. Então hoje a gente vai conversar sobre isso para tirar todas as dúvidas para isso não acontecer mais. A primeira coisa que eu queria que vocês soubessem é que não necessariamente a culpa é de vocês. A assadura acontece porque o ambiente ali dentro da fralda é muito propício para a proliferação de micro-organismos, é úmido, é quentinho, é escurinho, e muitas vezes isso ajuda na formação da assadura. Um outro fator que pode ajudar também a formar a assadura é quando a gente usa lenço umedecido para limpar o bumbum do neném, que contém algum tipo de material mais abrasivo, né, quando o lencinho não é tão macio, e quando ele contém álcool também. A gente tem que tomar muito cuidado também com o sabonete que a gente usa para limpar o bumbum do nosso neném. Ele não pode ser com um pH muito desbalanceado, o ideal é um sabonete neutro, tanto para o bumbum do neném quanto para o resto do corpinho também. Quando que a gente suspeita que tem uma assadura? Quando a gente abre a fralda do neném e vê a assadura, e quando a gente vê que ele está irritado. A assadura pode deixar o bebê irritado durante o dia, com dificuldade para dormir durante a noite. Quando a gente sabe que o neném fez cocô, ele fica muito irritado porque o cocô também faz doer um pouco mais a assadura e a gente tem que cuidar. Como eu falei, não necessariamente a culpa é nossa, é importante, se a assadura está muito ruim, se o bebê está muito irritado, tem que levar no pediatra. Não adianta ficar com vergonha, com medo do pediatra julgar como um pai ruim, uma mãe ruim, não tem nada disso, tá? Então, se isso está acontecendo com seu bebê, é importante que você leve ao pediatra para que ele possa prescrever exatamente aquilo que você precisa fazer. Algumas assaduras podem precisar de medicação, e isso é importante você fazer com orientação médica. Então, o que eu posso fazer para prevenir uma assadura no meu bebê? Bom, então, como eu falei, a gente tem que prestar muita atenção no lenço umedecido que a gente está usando. A gente tem que prestar muita atenção no sabonete que a gente está usando. A gente tem que ter muito cuidado e delicadeza na hora de limpar o bumbum do neném. Não pode esfregar, nada disso, para a gente evitar de contaminar essa criança, né? Criar uma feridinha ali, essa feridinha acabar se contaminando e aí fazer a assadura. Então, a gente tem que prestar muita atenção. Então, ler o rótulo do lenço umedecido, prestar atenção no sabonete e delicadeza na hora de limpar o bumbum do neném. Uma outra coisa importante é a gente fazer a troca da fralda com frequência. Se o bebê fizer cocô, a gente precisa trocar a fralda o mais rápido possível, para evitar que as fezes fiquem em contato com a pele do neném por muito tempo. Uma outra coisa importante é a gente saber que se tem xixi, a gente pode esperar um pouquinho mais, mas não pode passar de 3 a 4 horas essa fralda no bumbum do neném. No recém-nascido, a gente tem que trocar antes, porque geralmente eles fazem muito xixi e muito cocô toda hora.
Então, geralmente, a cada 1 ou 2 horas a gente precisa trocar a fralda do neném. Mas fica calmo. Até a criança fazer uns 2 anos, mais ou menos 25% das crianças vão apresentar algum tipo de assadura. Então, não é uma coisa muito errada e muito absurda. Pode acontecer, é bem comum e nessa hora a gente tem que ter calma. É importante, então, a gente, além desses cuidados todos da troca da fralda frequente, a gente, se o bebê tem uma assadura, deixar a pele dele respirar. Eu sei que é muito difícil a gente deixar um bebezinho pequeno sem fralda, mas se a gente puder deixar ele sem a fraldinha algum tempinho, uns minutinhos, para a gente poder deixar essa pele respirar mais. É importante também a gente saber que a gente não pode quebrar a barreira de proteção da pele. Então, a gente tem que tomar muito cuidado na hora de limpar por cima dessa assadura e a gente pode usar aquelas pomadas famosas por aí, que são um creme de barreira, e a gente tem que fazer uma camada generosa em toda a área exposta ali da fralda, tá bom? É isso, pessoal. Eu espero que tenha ajudado vocês, que na próxima vez que o bebê de vocês aparecerem com uma assadura, um machucadinho na região da fralda, vocês não se desesperem, levem ao pediatra e sigam as nossas dicas. É isso aí, pessoal. Até o próximo programa. Tchau, tchau! E aí, o que vocês acharam das dicas da nossa pediatra Marcela Baião, falando sobre o cuidado com as assaduras dos nossos filhos? Realmente é uma coisa que incomoda muito. Às vezes porque ficou com um longo tempo, né, utilizando a fraldinha úmida, ou então porque está mais sensível à pele do bebê. E, por exemplo, eu uso muito aquelas pomadinhas com nistatina para tratar, uso maisena às vezes para dar uma secadinha quando o Arthur fica muito assado. Sempre usei, foi uma coisa que a família passou assim para mim e que eu sempre usei com as crianças e me ajudou muito. E é sempre bom, né? Quando acontece de surgir uma assadura nos nossos filhos, é muito importante a gente procurar o pediatra, porque nem sempre é o que a gente está achando. Às vezes tem alguma situação, algum agravante que só a pediatra, só o profissional que cuida dos nossos filhos vai poder indicar. Às vezes é uma alimentação que está sendo diferente, que está fazendo com que a criança asse. Então é sempre muito importante vocês procurarem um profissional que cuida dos seus filhos para poder ajudar nesse tratamento, tá bom? Nós vamos para um rápido comercial e daqui a pouco nós estamos de volta com muito mais para vocês. Não saiam daí! Anread Moda Infantil, 40 anos de tradição. A primeira loja de bebê da Rua Teresa. O enxoval mais completo e tradicional da cidade você encontra aqui. Do recém-nascido até os 3 anos de idade, deixando o seu bebê na moda. Na esquina da Rua Teresa com a Visconde do Bom Retiro, em um lindo prédio histórico da nossa cidade. Anread Moda Infantil, 2243-4366. Com a Fisk, o sucesso do seu filho não tem limites. Aqui ele aprende de um jeito divertido, com apps, jogos e o Buddy, o ursinho que fala inglês. Quando o inglês do seu filho é Fisk, o mundo vira fã. Fisk the Future. Simares Buffet, completo para todo tipo de evento. Trabalhamos com diversos tipos de salgados, doces e bolos e contamos com uma equipe de garçons para tornar seu evento inesquecível. Ligue e faça já seu orçamento pelo telefone 2235-0084 ou pelo WhatsApp 98811-0608. Por detrás do arco-íris, além do horizonte, há uma escola encantada feita pra você, onde um sonho colorido mora atrás do monte. Quero te levar comigo quando envelhecer. Vou te mostrar que é encantada e que de encantos o amor é feito. Encantado, encantado, encantado bate o meu coração.
volta com o Nasceu Bora Cuidar e agora nós vamos para as dicas da nossa psicóloga Elisa Leal, falando sobre a importância de brincar. Oi, gente! No programa de hoje a gente vai falar sobre o brincar. Cada vez as crianças têm menos tempo para isso, né? Os pais exigem muito que hoje em dia as crianças estudem, tenham trabalhos de desenvolvimento extracurriculares, Kumon, curso de inglês, né? Esportes. Então, o brincar fica sendo deixado para depois, fica sendo a coisa menos importante. Só que os pais não sabem que a brincadeira, ela ajuda muito no desenvolvimento do seu filho, das crianças. É impressionante como a brincadeira faz parte desse desenvolvimento todo, inclusive do aprender, né? A gente, quando nasce, vou fazer uma metáfora, assim, a gente quando é bebezinho, a gente já está todo mergulhado na fantasia. A gente ainda não tem contato com a realidade. A gente vai tendo contato com a realidade muito aos pouquinhos. É como se a gente botasse assim um pezinho, fosse uma piscina, né? Que eu falei que eu ia dar o exemplo, fosse uma piscina e a criança botasse um pezinho na piscina, depois botasse outro pezinho, conforme ela for crescendo ela vai botando a perninha, depois a outra perninha e assim ela vai mergulhando muito devagarzinho. Ela quando nasce ainda é toda fantasia, né? A gente vê que a criança tem medo de monstro, quando ela brinca ela ainda acredita no que ela está brincando, ela vivencia aquilo muito. A gente vê que a criança tem medo, às vezes, de palhaço. A gente até falou sobre medos aqui, né? Porque o mundo da fantasia dela está muito dentro dela ainda. Ela não se desligou, ela vai se desligando aos pouquinhos desse mundo da fantasia. A gente vê até adultos, né, que nunca se desvincularam, né? Mas voltando para a criança, o normal é ir se desvinculando aos pouquinhos da fantasia e inserindo no mundo adulto da realidade, mergulhando nessa piscina de uma vez só. Então, negar isso à criança é negar a própria infância, é negar o próprio ser, a própria essência dela, né? Vamos dizer assim. E dentro da brincadeira, ela vai desenvolver várias partes. Ela vai... Isso a gente está falando assim, tem crianças, né? Só para fazer um parênteses muito importante, que não tem esse tempo nem de estudar, nem de brincar. A gente sabe que tem crianças que têm que trabalhar, com 8 aninhos, às vezes a gente vê, ou menos, cuidando do irmãozinho, né, trazendo dinheiro para casa, é outra realidade socioeconômica. Só que, mesmo assim, essas crianças arrumam um tempinho para brincar, porque elas têm que pôr isso para fora, nem que seja com pedrinha, nem que seja na hora que está vendendo as coisinhas no sinal, elas se dispersam, elas brincam, elas precisam. É da natureza delas, não tem como negar isso a elas. E a brincadeira, ela desenvolve várias partes da criança, né? Da partes cognitivas da criança. O brincar e o entreter, o distrair, não é só uma coisa boba, não. Ela precisa daquele um exercício para poder ir mergulhando nessa realidade. Através da brincadeira, ela vai refletindo a sua cultura, a sua vidinha, né? Como ela vive, os seus conflitos, ela vai refletindo isso tudo. Dentro da brincadeira também, ela aprende a tolerância à frustração, na hora de perder, na hora de ganhar, na hora de dar a vez ao amiguinho, na hora de esperar. Isso tudo é aprendizado. Ela aprende também a cooperar, a esperar a sua vez, né? Ela aprende a emprestar, a receber e a devolver. Então, é muito importante que isso tudo seja estimulado, claro que no tempo certo, tudo tem hora certa, né? Então, tenha um espaço para a criança, dentro da vidinha dela, para ela desenvolver isso, para ela botar em prática isso tudo que tem dentro dela, que é muito importante. E os adultos podem também brincar com as crianças, quando não tiverem companheirinhos para brincar, quando se for uma criança sozinha, né? Os adultos podem brincar. Agora, a brincadeira, ela para de ser legal quando a criança chora, está chorando, quando ela está com muito medo, quando um adulto faz alguma coisa que ela não goste. Então, assim,
Nessas horas, a gente tem que parar e, bom, a gente ultrapassou o limite, mesmo se não for com adulto, for com outra criança, a gente tem que observar, né, e mudar a brincadeira, porque ultrapassou o limite dela. Cada criança tem um teto até onde ela consegue ir, a gente tem que respeitar isso, ok? Fora isso, vamos estimular a brincadeira para as crianças, tá bem? Um beijo e até o próximo programa. Até lá, tchau! E falando agora sobre a importância de brincar, nós gravamos um bloco para vocês na loja Nosso Lar, na Paulo Barbosa. Aproveitem a reportagem. Olá pessoal, nós estamos na loja Nosso Lar, aqui na Paulo Barbosa, loja que tem mais de 20 anos aqui na cidade, e hoje nós vamos falar sobre a importância de brincar, né? Nossa psicóloga comentou sobre isso e eu trouxe a Helena aqui pra gente fazer o que, Helena? Brincar. E antes da gente brincar, eu vou testar brinquedo. Tu vai testar brinquedo, será que vão deixar? Vão. Vão? Vão. Mas aqui, me conta, do que você gosta de brincar, filha? Ah, de massinha, slime, casinha da Barbie e mais brinquedos. Mais brinquedos? Muito mais. E será que tem tudo aqui? Tem. Não sei, mas eu acho que tem todos que eu gosto. Então vamos descobrir? Vamos. Primeira coisa eu quero, ó. 1, 2, 3 e... vira! Olha isso. Eu amei essas slimes e essa massinha. E olha só, o que é essa? Quantas slimes tem aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 massinhas! E cada uma de uma cor. E tu viu aqui, ó. Elas têm o quê? Glitter! Olha isso, tem uma fábrica de slime, Helena. Fábrica? Deixa eu ver. Pra gente fazer em casa slime. Ah, tá. Olha, tem uma bateria. Vamos ver mais lá atrás. Tu quer ver mais lá atrás? Esse daqui eu acho que a gente vai poder brincar com ele. Esse Tem um também. monte de carrinho. Mamãe, olha que coisinha assim. Ih, bate com ele. Ah, deixa eu ver. 1, 2, 3 e... Olha que lindo o corpo humano. Pra gente estudar o corpo humano, tem um monte de coisa legal. Além de brincar, a gente fica inteligente. Gente, olha, tem esse joguinho aqui, ó. Fez parte da infância da mamãe. Dá pra construir cidade, dá pra construir um monte de coisa. E é muito educativo. E você não viu do lado dele? Super-heróis! Olha isso! Olha! Ladybug! Uma barraca com o túnel da Ladybug! Nessa loja tem de tudo, não é, Helena? É. Olha! Uma máquina de lavar. Olha, ela faz barulho na hora que tá lavando roupa. Aqui. E dá pra girar, que ela gira junto, ó. Acho que tem que estar com pilha. Viu? Vamos ver. Uau! Agora levanta, vamos ver mais coisa. Gente, deixa eu pegar aqui que já venderam todas. Olha, esse daí também é de polícia, esse é legal, hein? Polícia. Olha, gente, eu ia mostrar esse carrinho e ele é próprio para bebês. E quando a gente vai ver as lojas, primeiro tem que pedir permissão para a mãe ou então paga. Então vamos lá. Olha, de um avião, outros aviões. E esse carrinho é o mesmo do que esses. Vamos ver pra onde ele vai. O que tá acontecendo? Eu amei!
E aí, pessoal, gostaram de brincar com a gente? A gente vai se despedir. Tchau, beijinhos. E aí, o que vocês acharam da reportagem que a gente fez na loja Nosso Lar, ali na Paulo Barbosa? Várias dicas, né? E vamos perguntar para a criança, né, que eles que sabem do que eles gostam, como que foi essa experiência. Você gostou, Helena? Sim! O que tu fez lá na loja? Eu experimentei brinquedos e, aliás, a minha mãe pegou um monte de brinquedos que estavam em cima das outras caixas. Então, os brinquedos que a gente viu era super legal. Vamos ver lá. E as crianças vão gostar dos brinquedos? Vão, porque aqueles brinquedos eram para menino, menina, garoto e garota. É? É. E você acha que os papais devem ir lá com as crianças para eles se divertirem também na loja? Sim, vão experimentar os brinquedos. Vamos ver o que eles fazem se tiver um buraco. E escolher um pro Dia das Crianças também, né? É, senão, se todos ganharem todos os brinquedos do ano errado, o Dia das Crianças não vai ter nenhum brinquedo. É? É. E você já escolheu o que tu vai querer de Dia das Crianças? Sim! O que tu quer? Eu queria um brinquedo que vem dentro de um ovinho de slime, que vem com uma joaninha, uma cobrinha, qualquer tipo de animal. É? E o que você acha que o Arthur vai gostar? Ah, eu acho que ele ia gostar de um presente tipo esse daqui, porque tem uma garrafinha. Então, eu vou comprar pra mim 2 coisas. Aquele que eu falei e uma panelinha, que aí eu vou poder cuidar do Arthur dando comidinha. É? E tu, Pedro? Tu gosta de quê? De carrinho? Vocês viram que tem 3 crianças hoje no estúdio? Uma delas é o Pedrinho, filho da Castro, da Carol Castro, nossa fotógrafa, dona da Castro Fotografias. E ele veio brilhantar ainda mais, né, nosso estúdio hoje. Bem, gente, espero... A roda saiu? Daqui a pouco eu te ajuda, tá bom? Agora nós vamos para um rápido comercial e daqui a pouco nós estamos de volta com muito mais para vocês. Não saiam daí. Anread Moda Infantil, 40 anos de tradição. A primeira loja de bebê da Rua Teresa. O enxoval mais completo e tradicional da cidade você encontra aqui. Do recém-nascido até os 3 anos de idade, deixando seu bebê na moda. Na esquina da Rua Teresa com a Visconde do Bom Retiro, em um lindo prédio histórico da nossa cidade. Anread Moda Infantil, 2243-4366. Com a Fisk, o sucesso do seu filho não tem limites. Aqui ele aprende de um jeito divertido, com apps, jogos e o Buddy, o ursinho que fala inglês. Quando o inglês do seu filho é Fisk, o mundo vira fã. Fisk the Future. Simares Buffet, completo para todo tipo de evento. Trabalhamos com diversos tipos de salgados, doces e bolos e contamos com uma equipe de garçons para tornar seu evento inesquecível. Ligue e faça já seu orçamento pelo telefone 2235-0084 ou pelo WhatsApp 98811-0608. Por detrás do arco-íris, além do horizonte, há uma escola encantada feita pra você, onde um sonho colorido mora atrás do monte. Quero te levar comigo quando envelhecer. Vou te mostrar que é encantada e que de encanto seu amor é feito. Encantado, encantado, encantado bate o meu coração.
de volta com Nasceu Bora Cuidar e agora nós vamos para as dicas da nossa nutricionista Juliana Pascoal. Olá pessoal, eu sou Juliana Pascoal, nutricionista aqui no Nasceu Bora Cuidar e hoje eu quero conversar com as mamães que estão tendo dificuldades com as crianças na alimentação e principalmente em relação à fala que a mãe tem com a criança na hora da alimentação. Muitas mamães costumam falar assim, olha, se você comer tudo, eu deixo você comer a sobremesa. Ou se você raspar o pratinho, a mamãe te dá a sobremesa. Isso é uma fala que é assim, muito recorrente, a gente vê muito isso, tanto com os familiares quanto em consultório, e a gente tem que repensar essa fala para a criança. Por quê? O que a Nutri tem para dizer em relação a isso? É importante a gente ter consciência do que a gente está passando para o filho. Se a gente fala para a criança que se ela comer tudo, ela vai ganhar a sobremesa, dá uma ideia de que a comida não é uma coisa muito boa, né? Uma coisa ruim, e que se ela comer aquela coisa que não é muito boa e ruim, comer tudo, a mãe vai dar um prêmio, que é a sobremesa. Então, o que você faz nessa balança? Você coloca a alimentação dela saudável, né? Arroz, feijão, uma proteína, a salada, as verduras, como uma coisa ruim. E se ela comer aquilo, em compensação, ela vai ganhar uma coisa boa, que é a sobremesa, que é o doce. Às vezes pode ser até uma fruta, mas você está tirando o foco do que realmente seria bom para a criança e colocando em foco uma coisa que não seria tão benéfica assim. Então, as mamães têm que repensar essa fala, principalmente em relação à sobremesa, colocando ela como uma coisa assim maravilhosa numa balança, né? E desincentivando a alimentação. Então, repensar a forma como a gente fala com o nosso filho à mesa também é muito importante. As mamães às vezes têm muita dificuldade na alimentação do filho. É uma criança que come mal, que come pouco, para a ideia, né, da mãe. Às vezes a criança não come tudo que ela põe no prato e, em compensação, a mãe faz esse jogo de palavras, força a criança a comer às vezes mais do que ela gostaria de estar comendo, porque ela já está saciada. Isso é um outro ponto que a gente tem que conversar. E aí você dá como prêmio um doce. Será que o doce é tão benéfico assim para a criança? Será que vale a pena colocar o doce como uma coisa importante num pedestal? Então, isso é uma coisa muito importante a se pensar. Em relação à saciedade, como eu falei com vocês, é importante a gente ter ideia de que a criança, principalmente a criança em fase de introdução alimentar, de 6 meses a 1 ano de idade, ela está aprendendo esse controle de saciedade. É muito mais fácil para as crianças que mamaram no peito, que fizeram a amamentação no seio da mãe, do que as crianças em mamadeira, porque elas conseguem ter um controle maior dessa saciedade já desde pequenininho. Mas isso não é uma regra. Então, a criança está aprendendo esse controle de saciedade. Ela está aprendendo a lidar com isso. Se você coloca um prato muito cheio, que na sua cabeça como mãe seria o ideal para o seu filho, muitas vezes aquilo está além da capacidade dele de alimentação. Então, você cria um conceito de que aquilo é o importante para ele. Ele tem que comer aquele prato todo. E a criança, às vezes, já está saciada. Ela está aprendendo esse controle de saciedade. Então, você tirar esse controle dela, falar, não, você tem que comer mais, você tem que raspar o pratinho, você tem que comer tudo que está aqui, que a mamãe botou, isso tira da criança esse controle da saciedade. Então, ela não aprende como fazer isso, como lidar com isso. Provavelmente ela vai comer mais do que ela deveria estar comendo, do que o corpo dela pede. E aí, além disso tudo, você ainda dá de prêmio um doce. Então, é uma questão muito importante. Eu gosto muito de trabalhar esse consultório. A gente tem que ter essa consciência alimentar de como falar sobre o alimento com os nossos filhos. Hoje em dia, a gente já tem até um trabalho em relação a uma questão mais terapêutica da alimentação. Então, eu gosto de frisar isso, da importância para as mamães não correrem o risco de gerarem crianças sem esse controle no futuro, tá bom? Então, gostaria que as mamães repensassem, criassem um conceito novo de tratar o alimento na hora da comida, tornar a alimentação uma coisa prazerosa para a criança, conversar, explicando a importância daqueles alimentos da refeição principal. E é lógico, a sobremesa, gente, pode entrar um dia sim, um dia não na alimentação da criança, mas sempre com equilíbrio e sem colocar isso como um prêmio.
Espero ter ajudado vocês com essas dicas hoje aqui no programa. E se alguém tiver alguma dúvida, quiser mais alguma explicação, pode entrar em contato, pode mandar e-mail, pode entrar no Instagram, pode fazer perguntas, que eu estou aqui para ajudar vocês, tá bom? Até o próximo. E aí, o que vocês acharam das dicas da nossa nutricionista Juliana Pascoal? Vocês também usam essa frase? Vocês chantagiam, né, seus filhos, hipervalorizam a sobremesa para que eles consigam comer aquele legume, aquela verdura que eles não gostam tanto? É claro, nós temos que priorizar que nossos filhos se alimentem super bem, né, e absorvam todos os nutrientes necessários para o desenvolvimento deles. Mas vocês acham certo, depois de ouvir todas as dicas da nossa nutricionista, vocês acham certo usar essa frase? Se você comer tudo, você vai ganhar sobremesa? Hipervalorizar a sobremesa e não os benefícios do que os nossos filhos estão comendo? Eu já fiz isso. E vocês? Já fizeram? Compartilhe com a gente nas nossas mídias sociais que a gente vai amar saber. E agora nós vamos falar da castrofotografia. A castrofotografia está sempre fazendo registros lindos nos nossos programas e também sessões incríveis para vocês. A castrofotografia trabalha com sessões newborn, com sessões infantis, com cobertura do parto, com aquela sessão fotográfica que é feita antes do casamento, também a cobertura do casamento, da cerimônia, da festa, festas de 15 anos, eventos empresariais e muito mais. Tudo isso com um preço que cabe no seu bolso e uma qualidade que é inegável. É só vocês acompanharem o Instagram e o Facebook da Castro Fotografia. Como vocês estão vendo, nessa semana nós trouxemos algumas fotos dos bastidores de todas as coberturas que a Castro fez aqui juntamente com o Nasceu Bora Cuidar. E agora eu quero falar com vocês sobre a FISC Petrópolis, que vem auxiliando tanto vocês quanto seus filhos no aprendizado de um novo idioma. Na FISC Petrópolis nós contamos com a turma Playground a Have Fun, que é voltado para os nossos baixinhos, e também com a turma Speed, que é para aprender um novo idioma, para os adultos aprenderem um novo idioma de uma maneira rápida e dinâmica, em apenas 18 meses. O que você está fazendo aí? Bem, a FISC Petrópolis está preparada para lidar com esses baixinhos aqui de uma maneira bem divertida. Procurem lá a FISC Petrópolis, que eu tenho certeza que eles vão te atender de braços abertos, tá bom? Bem, lembrando a vocês que ainda está rolando o sorteio do Isaac, então corram, entrem em contato, acompanhem o Facebook da Castro Fotografia, que lá tem todas as informações das pessoas que têm os cupons para o sorteio de uma sessão fotográfica, uma make profissional, um sapato Sabrina Sabrá e também na rodada extra de 2 semanas de aula de Muay Thai, tá? Todas as informações estão no Facebook da Castro Fotografias. Lembrando a vocês, nosso programa acontece toda segunda-feira às 7h30 da noite, com reprise quarta-feira às 3h30 da tarde, sábado às 19 horas e domingo às 10 horas da manhã. E também temos transmissão pelo site www.tvc16.com. Lá vocês ficam por dentro de tudo que acontece aqui na nossa TV, em qualquer lugar. Espero que vocês tenham gostado dessas visitas aqui que fizeram um furacão no nosso cenário hoje, né, Helena? É. Tchau, beijinhos. E feliz Dia das Crianças. Tchauzinho. TVC 16. Aqui você se vê.